A China, o que que é marxismo, comunismo? Vamos dar uma base, desculpa, Elias, mas eu vou Vamos que vamos. pedir que você seja muito professoral aí e explique isso de uma maneira bem simples pra gente. Não é por causa que eu acho que o pessoal é burro, não. É por minha causa mesmo. Assim. Não. Vamos lá. Qual que é a base de tudo isso? Como que e depois pra gente entender o que acontece na China? Cara, primeiro que a conclusão que nós chegamos, eu e o Alberto, porque aqui no Ocidente nós temos uma tradição de pensamento que é muito forte do seguinte, na esquerda e no marxismo, inclusive, que é o seguinte, existe uma totalidade e tem uma parte. Então, nós se apegamos na parte. Então, a China tem capitalismo, certo. tem empresa privada, tem trabalho assalariado, tem fetiche de mercadoria. Ou seja, a China é um país que tem também... oferta e demanda. É um país que ela reflete também todas as contradições e sintomas do capitalismo. Certo. Então, se eu observo só a parte, não todo, a China é um país capitalista. Então, falar que aquilo ali é socialismo não dá. Entendi. Tá? Só que tanto eu quanto o Alberto, nesse livro, nós partimos do seguinte princípio. Nós voltamos ao Marx, alguns conceitos marxistas do século XIX, nós reconstruímos esses conceitos, que são... Aí você professoral mesmo. Por favor. Modo de produção, formação econômico-social, lei do valor, etc, etc. Luta de classes. Nós reconstruímos esses conceitos, tá? E adaptamos a época moderna, a atual época, após mais de 100 anos, 150 anos de publicação do Manifesto Comunista. Tá. Por quê? Porque os conceitos, eles são historicamente construídos. Então, você analisar a realidade a partir de conceitos estáticos, criados há 150 anos, não dá certo. Entendi. Porque tudo muda, né? Então, o que nós pegamos, por exemplo? Uma formação econômico-social, ela é o quê? Ela é um conjunto de várias formas históricas de propriedade. Tem a privada, a pública, a coletiva, isso, que está ali convivendo, lutando entre si. Tá. Isso é o marxismo que você está falando, lá no começo. Isso. O original, tá. O original. E nós resgatamos isso. Tá. Então você tem essa teia essa teia de modos de produção. Tá bom. Que vai se lutando entre si e vão se combinando, né? Unindo, mesclando, se transformando. É aquela coisa, por exemplo, da geologia, né? Ou seja, nós estamos em cima de uma camada geológica... As placas tectônicas que batem e uma bate em cima da outra... Um pouco diferente, porque eu tô falando de camadas geológicas, né? Tá. Então, as camadas geológicas, elas vão se fundindo uma na outra e surgindo uma terceira. Entendi. E assim sucessivamente. E na sociedade é a mesma coisa. Então, nós chegamos à conclusão aqui que a China é uma formação econômico-social orientada ao socialismo. Por quê? Porque dessa coisa toda que envolve essas várias formas históricas de propriedade e modos de produção capitalistas, não capitalistas, o que é predominante é o público e não privado. Ou seja, o capitalismo que existe na China, a propriedade privada que tem na China, a sua sobrevivência com a sua existência... ela depende dos efeitos de encadeamento surgidos no setor público da economia chinesa. Entendi. Setor público é o quê? Controlado pelo Partido Comunista, por um outro bloco histórico de poder. Na China tem burguesia, só que a burguesia não manda no Estado. Né? Então você pode falar que o país desse é capitalista. Né? Existe capitalismo, mas ele não é capitalista. Né? Ele não é capitalista porque a burguesia... É isso que eu queria entender. Por que ele não é... Porque por dois motivos. Primeiro, a burguesia existe, tem bilionário na China. Tem. Só que eles não controlam o Estado, o poder político. Os bilionários começam a aparecer quando? Década de 90. Década de 90. Tá. Não controla o Estado. Eles não enquadram o Xi Jinping, não enquadram o exército chinês, não. Não, eles não fazem? Não, muito pelo contrário. Estão sendo enquadrados agora, né? O Xi Jinping está botando isso na galera. Eles não conseguem fazer o que a gente chama de... lobby, o famoso lobby. Já teve muita capacidade política, hoje muito menos. O Xi Jinping... estamos precisando aqui, mas... O Xi Jinping colocou eles no devido lugar deles, né? Tanto é que o Jack Ma, por exemplo... O Jack Ma é um maior bilionário chinês. Ele ia lançar o IPO, o maior IPO da história, e ficou 3 meses metendo pau no Partido Comunista. Ah, é? Não, que essa coisa dessa regulação financeira do Estado não dá certo, tem que abrir a conta de capital, não sei o quê, o Xi Jinping quietinho. Uma semana antes de lançar o maior IPO da história, o Xi Jinping, o Partido Comunista, fala que não vai ser mais lançado.
e o Jack Ma vai ter que prestar esclarecimentos ao terceiro escalão do Ministério da Finança. Você imagina no Brasil, nos Estados Unidos, alguém de Wall Street, lá, o dono de um grande banco, que lá prestar esclarecimento para um burocrata de terceiro escalão? Não, né? Isso foi uma demonstração de poder, né? De poder. Então, não é capitalista, porque o capitalismo ele só se realiza com a burguesia no poder. Faz parte do... Sim, da realização do capitalismo. E o capitalismo ele só se realiza quando a propriedade privada é a dominante na sociedade. Ah, entendi. E na China não é. Não é assim. Não é assim.